Cícero era desses homens que a gente passa por eles na rua e mal nota, mas carrega mais humanidade do que muito engravatado por aí. Todos os dias, com a marmita apertada de alumínio nas mãos, ele chegava à obra antes do sol apontar, suado e disposto. Foi ali, entre cimento e tijolos, que ele viu pela primeira vez Miguel, uma criança com deficiência, calada, parada numa cadeira de rodas. Sem perguntas, sem julgamentos, apenas dividiu o que tinha. E convenhamos, às vezes, o pouco vale mais do que qualquer fortuna. O gesto de Cícero, silencioso como um sussurro de compaixão, revelou a grandeza escondida nas atitudes mais simples. Ele não sabia quem era aquele menino, nem se voltaria no dia seguinte, mas levava um pedaço a mais de comida por via das dúvidas. Um pouco de arroz, um frango amassado e um carinho que não cabia na marmita. Isso é solidariedade em estado puro. Não aquela que tira foto e posta, mas a que acontece no anonimato e transforma. E que bela transformação estava por vir. A obra seguia com o barulho dos pregos e o cheiro do concreto. Mas para Cícero havia algo mais forte, a presença de Miguel, que observava tudo em silêncio. Ninguém ali enxergava o menino como ele. Ninguém reparava que, com aquele olhar fixo e expressão serena, ele apenas pedia presença. O pedreiro entendeu isso no instinto, como quem reconhece o clamor de uma alma. E ali começou algo que não se media em cimento nem em tempo. Era o começo de uma missão. O que começou com um simples pedaço de pão, logo se tornou algo muito maior. Cícero não precisava ouvir palavras para entender Miguel. A troca de olhares, os pequenos sorrisos e o silêncio confortável formavam uma linguagem própria, íntima e poderosa. Era como se o pedreiro e a criança com deficiência compartilhassem algo sagrado, empatia pura. E ali, entre um tijolo e outro, nascia um laço invisível mais forte do que qualquer concreto. Essa relação cresceu na base da presença, sem obrigações, sem contratos, apenas com a firmeza de quem quer bem. Cícero passava a manhã pensando se Miguel apareceria de novo. Separava com carinho uma porção a mais de comida e até uma camiseta lavada. É isso que chamamos de cuidado genuíno. Aquele que vem sem interesse, que se preocupa sem precisar de um obrigado. E Miguel? Miguel respondia com o que tinha, olhos brilhando e um aperto de mão que dizia tudo. É bonito ver como uma amizade pode florescer sem palavras, só com gestos. A cadeira de rodas, muitas vezes ignorada por outros, para Cícero era ponto de encontro. Ele preparava um espaço sombreado, ajeitava a tábua de apoio e esperava o amigo. Aquela obra, que antes era só poeira e barulho, agora tinha um propósito mais nobre, e foi nessa rotina singela que se solidificou uma conexão que nenhum diploma ensina, mas que todo coração puro entende. Enquanto Cícero cultivava a humanidade, os colegas de obra preferiam alimentar o preconceito. Virou babá agora, diziam entre risos e comentários atravessados, sempre com aquele tom de quem não entende ou não quer entender o valor de um gesto silencioso. Mas ele não revidava. Ajeitava o boné, pegava a marmita e seguia para a cerca, onde Miguel o esperava. Para ele, a missão era clara. Fazer o bem sem olhar a quem e sem se importar com quem olha. A coragem de ser bondoso num ambiente duro como o canteiro de obras não é para qualquer um. É fácil zombar do diferente, difícil é estender a mão. Cícero fazia isso todos os dias, sem precisar de aplausos. Ele enxergava em Miguel um ser humano, não um fardo. E a cada almoço dividido, a cada sombra improvisada, a cada garrafa de água passada pela cerca, ele provava que liderar não é gritar ordens, é inspirar pelo exemplo. O mais curioso é que, com o tempo, até os debochados começaram a ficar em silêncio. Algo naquela relação incomodava o ego de quem nunca teve coragem de se doar. Talvez fosse o olhar de Miguel,
Talvez fosse o respeito firme de Cícero, ou talvez fosse o incômodo de ver que um pedreiro, com calos nas mãos, ensinava sobre empatia melhor do que muitos doutores, e o que parecia só um cuidado passageiro. Era só o começo de uma transformação social. Numa manhã comum, em meio à rotina barulhenta da obra, um carro de luxo parou suavemente em frente ao portão. Era o tipo de veículo que nunca passava por ali, e por isso chamou a atenção de todos. Dele desceu um homem bem vestido, com olhos aflitos e a pressa de quem carrega uma dor no peito. Gritou por Miguel, e num instante o silêncio tomou conta da construção. O menino virou o rosto e, com um sorriso contido, respondeu ao chamado que muitos ali não esperavam ver. Cícero, que ainda segurava a marmita, olhou para Miguel e então para o homem, sem entender direito o que estava acontecendo. Mas quando o garoto tentou empurrar a cadeira de rodas com as mãos trêmulas e o pai correu para abraçá-lo, tudo ficou claro. Aquele menino era filho de um milionário. Daniel, o pai, chorava de alívio e gratidão ao reencontrá-lo. E no meio daquela emoção, os olhos dele pousaram sobre Cícero, o pedreiro que alimentava seu filho sem saber quem ele era. O olhar entre Daniel e Cícero foi um encontro de mundos. Um representava a riqueza material, o outro a riqueza de espírito. Você alimentou meu filho, deu sombra, deu roupa, deu presença, foram as palavras do pai. E naquele momento, os risos zombeteiros dos colegas evaporaram no ar. O preconceito deu lugar ao respeito. Aquele gesto silencioso havia se tornado um grito de humanidade, mostrando que um simples ato pode derrubar qualquer barreira social. No dia seguinte, o mesmo carro de luxo voltou, mas agora sem pressa nem desespero. Daniel, o pai milionário, vestia roupas mais simples, mas seu olhar carregava algo ainda mais valioso: gratidão. Ele caminhou até Cícero, que estava misturando argamassa, e pediu para conversar. Tirou do bolso um envelope com dinheiro como forma de agradecimento, mas o pedreiro, com serenidade e firmeza, recusou. Tem coisas que dinheiro nenhum paga, disse. Daniel ficou em silêncio, visivelmente tocado. Não era apenas um obrigado que ele queria dar. Era um reconhecimento real, profundo, de quem entendeu que o que Cícero fez não se compra. Miguel não sorria com terapeutas, cuidadores ou seguranças, mas sorria com o pedreiro. O pai entendeu ali que o que seu filho precisava era de empatia e presença, não de luxo ou protocolos. Foi então que uma nova ideia começou a brotar: transformar esse gesto em algo maior. Inspirado pelo vínculo entre Miguel e Cícero, Daniel decidiu criar o Centro de Apoio Miguel, um lugar de reabilitação para crianças com deficiência, com foco não só na estrutura, mas na humanidade. E ele não queria fazer isso sozinho. Convidou Cícero para liderar a obra, não só como pedreiro, mas como referência. O reconhecimento havia deixado de ser formal. Era convite para uma missão. E Cícero, mesmo surpreso, aceitou com humildade, carregando nos ombros não só o cimento, mas agora um propósito. 2 meses depois, o cenário era outro. Num bairro esquecido, as colunas do Centro de Apoio Miguel começavam a se erguer com firmeza. E lá estava Cícero, não mais só como pedreiro, mas como líder da obra. Chegava antes do sol, distribuía tarefas, orientava os novos e inspirava até os antigos colegas que antes riam dele. Seu boné desbotado continuava o mesmo, mas agora ele usava algo ainda mais valioso: o respeito. O centro não era só feito de tijolos e cimento, era feito de empatia e propósito. A cada parede levantada, Cícero ensinava mais do que técnica, ensinava valores. Quem chegava novo na obra, logo aprendia com ele a importância do cuidado, do silêncio acolhedor, da atenção verdadeira. Miguel aparecia de vez em quando, empurrado por um cuidador, e sempre recebia o mesmo carinho do início. Chegou o engenheiro-chefe, brincava Cícero, ajoelhando-se ao seu lado. A transformação social já estava em curso.
O pedreiro, que um dia foi motivo de chacota, agora era exemplo de liderança e inspiração. Até os investidores se impressionavam com o clima da construção. Não era só uma obra, era um testemunho vivo de como a humanidade, quando valorizada, é capaz de gerar frutos eternos. E tudo isso começou com uma marmita dividida. Era o pequeno gesto germinando em forma de missão. No grande dia da inauguração, a fachada do Centro de Apoio Miguel estava enfeitada com fitas e olhares emocionados. Miguel, na primeira fileira, usava uma camisa branca com o nome do centro bordado. Cícero, como sempre, permanecia ao fundo, discreto, observando tudo com humildade. Quando chamaram seu nome para cortar a fita, ele hesitou, surpreso. Mas foi Miguel, com um simples gesto insistente, quem o puxou para o centro da cena. A tesoura dourada tremia em suas mãos calejadas. Ao seu redor, dezenas de pessoas, empresários, professores, pais e crianças, aplaudiam aquele homem simples que não queria reconhecimento, mas havia conquistado algo maior, a admiração genuína. Ao cortar a fita, Cícero não falou alto, mas sussurrou para Miguel: "Obrigado por me lembrar do que é ser gente." Aquela frase, dita no pé do ouvido, ecoou mais alto que qualquer discurso oficial. Era o coração falando com verdade. A cena emocionou a todos. Aquele gesto final fechava um ciclo e abria outro, ainda mais grandioso. Ali não se celebrava apenas a inauguração de um prédio. Celebrava-se a vitória da empatia sobre o preconceito, do cuidado sobre o descaso, do amor sobre o julgamento. Cícero mostrou que um pedreiro pode, sim, construir mais do que paredes. Pode levantar pontes invisíveis entre almas. E isso, meu amigo, é o tipo de liderança que o mundo precisa ver mais. E agora, depois de conhecer a história de Cícero e Miguel, eu te pergunto: quantas oportunidades você tem deixado passar de estender a mão a alguém? Será que, no meio da correria do seu dia, você tem enxergado as pessoas ao seu redor com humanidade verdadeira? Às vezes basta um gesto silencioso, uma palavra amiga ou até um simples pedaço de pão para transformar a vida de alguém e, sem perceber, também a sua. Que tipo de obra você tem construído no seu dia a dia? Está levantando muros ou pontes? O mundo está cheio de gente precisando de um olhar que acolhe e de uma presença que não julga. E quem sabe, aquela atitude simples que ninguém vê é justamente a chave para algo maior que você jamais imaginou. Miguel não falava, mas ensinava. Cícero não pedia aplausos, mas mostrou o que é ser exemplo. E você, o que tem mostrado ao mundo? Se essa história te tocou, te inspirou ou te lembrou de alguém, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é um convite à reflexão e um empurrãozinho para a gente viver com mais propósito. Até o próximo encontro, onde uma nova história pode te ensinar ainda mais sobre o que é ser verdadeiramente humano.